Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimos e vivia todos os dias regalados e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lambia-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água o dedo, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atentado nesta chaga. Disse, porém, Abraão: filho, lembra de que recebestes os teus bens com tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu és atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam-se. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda. Tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos diante de uma passagem que trata basicamente de que o homem que deixa este mundo sem a graça de Deus na sua vida, ele, infelizmente, ele não terá uma eternidade feliz. Ele não terá uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Muitos pensam que a vida ela se encerra quando nós deixamos este mundo. Mas nós somos dotados de espírito, de alma e de corpo. E o nosso corpo, quando nós morremos, ele deixa de existir na face da terra. E nós somos levados então para sermos absolvidos ou condenados por Deus. Essa é a definição
básica desse texto. A palavra de Deus diz que existia um homem rico e Lázaro. O homem rico tinha as suas riquezas, os seus prazeres, mas em nenhum momento ele se preocupou, porque ele achava que ele tinha tudo. Muitas das vezes os homens acham que estão dentro de uma religião, dentro de um contexto, e eles não precisam de Deus. O homem às vezes pensa porque ele está dentro de uma determinada religião, ele não precisa cuidar para que ele seja salvo. É engano. Aquele homem talvez achava, porque eu entrego o meu sacrifício, eu dou muitas ofertas, isso é suficiente para mim me salvar. Mas estava lá alguém que Deus tinha colocado diante da sua porta, o Lázaro, o mendigo, aquele cheio de feridas, que os cachorros lambiam as suas chagas. Mas aquele homem preferiu fechar os olhos, preferiu não estender as mãos e não colocou, não deu, tinha ele condições de dar uma vida, talvez não curasse a Lázaro, mas pelo menos uma vida com uma alimentação adequada, mas nem isso. Talvez os seus funcionários fossem dar o resto das comidas, mas ele preferia antes dar aos seus cachorros. E nós vemos aqui no contexto que aqueles dois homens, nós estamos falando de Jesus que está contando essa história. E Jesus estava dizendo que aqueles homens, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, um lugar de tormento. E a palavra de Deus diz que aquele homem teve a oportunidade de ver o fim da vida de que Lázaro teve após a morte e o que ele teve. E ele viu e sentiu as suas aflições e ele agora estava preocupado com os seus. E ele então começa um diálogo com Abraão, pedindo: Abraão, peça a Lázaro que molhe os seus dedos na água e refrigere a minha boca. E Abraão diz: há um grande abismo entre o céu, entre o Hades e o seio de Abraão. Então Abraão diz para ele que não tem como. Ele diz: então ajude meus irmãos a se salvarem, porque eu estava cego e não conseguia ver. Mas se o Senhor enviar alguém dos mortos, eles vão ouvir. E Abraão então responde para aquele homem: olha, se eles não conseguem ouvir, hein, Abraão, a Moisés e aos profetas, eles muito menos vão ouvir o que ressuscitarem. Então veja como os homens estão cegos, que não compreendem a palavra de Deus, que não dão ouvidos para a voz de Deus. Assim era no tempo de Jesus, que ele estava lá pregando o Filho de Deus, falando as verdades do reino dos céus. E aqueles homens estavam com seus ouvidos tampados, estavam com os seus olhos vendados para que não entendesse. E eles não compreenderam. Eles não compreenderam a palavra de Deus. O Filho de Deus veio para salvar, veio para buscar os que se haviam perdido. E era isso que Jesus estava dizendo: vocês não estão me ouvindo, vocês estão esperando alguém vir dos mortos para falar com vocês.
Nem assim vocês ouvirão, porque estão com os corações pedrificados, estão com seus corações endurecidos e não conseguirão entender a grandiosidade. Se eles não ouvem os profetas, não ouvem a Moisés, não ouvem Abraão, eles não ouvirão outras pessoas. Porque se eles já estão vendo, eles não creem. Imagine se eles ouvirem uma história dessa. Aí que eles não vão entender. Mas Jesus, meus queridos, ele veio e ele habitou no meio de nós. E ele agora está como aquele pai do filho pródigo, aguardando e esperando você. Aquele homem não ouviu, não entendeu os mistérios de Deus, e por isso ele foi condenado. Ah, mas como pode Deus condenar o homem que foi uma criatura sua? Mas Deus é um Deus justo, e Ele também deu a oportunidade de você recusar, de você não aceitar as ofertas deste mundo e aceitar a oferta de Deus, que é: vinde benditos do meu Pai. E nessa manhã, meu querido, você tem oportunidade. Eu não sei como se encontra a sua vida. Talvez a sua vida esteja como aquela vida daquele homem rico, que dava mais ouvido às suas riquezas, aos seus prazeres, mas se esquecia da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que nenhum se perca, de que nenhum pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa manhã você tem mais essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de dizer: Senhor, preciso de Ti, preciso do Senhor na minha vida, preciso do Senhor na minha casa, preciso do Senhor lá no meu trabalho, preciso do Senhor para todos os momentos da minha vida. Deus, nessa manhã, quer fazer uma aliança com você. Ele quer te dar a vida eterna ao lado dele, como foi dada para Lázaro, que talvez nunca teve uma oportunidade, mas continuou tendo fé. Fé no Deus de Abraão, de Moisés e dos profetas. O Deus que te amou de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer no seu lugar, para dar a vida e a vida com abundância. Nesta manhã, meu querido, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus mover os céus. E Deus, nessa manhã, fará coisas maravilhosas, coisas tremendas na sua vida. Ele quer o melhor para você, e Ele tem o melhor para te dar. Deus que nos dá a vitória. Vamos encerrando mais o programa Despertai com Cristo. Deus abençoe você.